estou aqui apenas para devolver este envelope. A voz, fraca mas firme, emanava de um rapaz de rua de 13 anos, com a pele bronzeada pelo sol, vestido com calções gastos e chinelos que mal se seguravam nos pés. Ele segurava um envelope pardo com ambas as mãos, como se transportasse algo muito mais pesado do que mero papel. Dentro da sala de reuniões, o silêncio opressivo foi quebrado pelo riso de um milionário. Vieste devolver dinheiro, só isso, troçou ele, recostando-se na sua imponente poltrona de couro. Um rapaz de rua a devolver um envelope. Que novidade! Os executivos à sua volta baixaram o olhar, fingindo uma súbita e intensa concentração em folhas de cálculo que, segundos antes, eram ignoradas. No andar de cima, protegido por um vidro fumado, outra pessoa observava a cena através de um ecrã de segurança. Um homem idoso, de cabelo branco, expressão cansada e um olhar aguçado, não se ria. Pelo contrário, apertava com força o castão da sua bengala. O rapaz, sem compreender a dimensão da confusão que a sua simples presença causava, apenas repetiu, olhando para o envelope nas suas mãos. Não é meu. Encontrei no lixo. Tem os vossos nomes. Vim só devolver. O milionário riu ainda com mais força, uma gargalhada quicou pela sala e fez estremecer a dignidade do rapaz. Contudo, quem quer que estivesse realmente no comando daquele império não achou graça nenhuma. E foi nesse exato momento que o verdadeiro dono decidiu que aquele rapaz não sairia dali até ele saber exatamente o que estava dentro daquele envelope. Antes de prosseguirmos com esta história, subscreva o canal, ative as notificações e comente de onde nos está a ver. Assim, ajudamos este tipo de histórias a chegar a mais pessoas que precisam de saber que, por vezes, a justiça chega de onde menos se espera. Antes de entrar naquela sala fria, repleta de fatos caros e olhares cortantes, Diogo era apenas mais um rosto que a cidade fingia não ver. Tinha 13 anos, era magro e de cabelo encaracolado que não via um corte há meses. Dormia onde conseguia, muitas vezes numa loja fechada perto de uma padaria que, nos dias bons, lhe deixava a ele e a outros rapazes algum pão duro. Mas ele não nasceu na rua. Ninguém nasce rapaz de rua. Diogo nasceu numa casa com chão frio, azulejos antigos, e um cheiro constante a café fraco e sabonete azul. A sua mãe, Carla, era daquelas mulheres que passavam os dias a esfregar as casas dos outros e, mesmo assim, voltavam para casa a pedir desculpa pelo cansaço. Ele gostava de a ouvir trautear baixinho enquanto lavava a roupa. Do pai, Diogo guardava apenas o nome e uma memória vaga, a imagem de um homem alto e de barba que um dia saiu, dizendo que ia resolver uns assuntos, e nunca mais regressou. Ninguém lhe explicou verdadeiramente o que acontecera. Havia apenas o silêncio e a expressão impenetrável de Carla sempre que alguém tocava no assunto. Quando ele fez 9 anos, a vida tornou-se demasiado complicada. A renda estava atrasada. A luz foi cortada. A patroa da mãe despediu-a sem pagar, alegando que ela já não rendia. Um despejo. Uma noite passada na rua, com os poucos sacos de roupa que possuíam e a promessa de que amanhã resolvemos. Esse amanhã nunca chegou. Carla adoeceu. Primeiro foi um cansaço persistente, depois febre, tonturas e uma crescente dificuldade em respirar. Um dia, colapsou em plena rua. Levaram-na ao centro de saúde e, de lá, transferiram-na para o hospital da Santa Casa. Diogo viu a mãe desaparecer por uma porta branca e não voltar nesse dia. Uma assistente social apareceu, usando palavras difíceis e explicações demasiado rápidas para uma criança de 9 anos. Falaram em internamento, exames, tratamento. Disseram também que ele não podia ficar ali sozinho. Ofereceram-lhe um abrigo. Diogo tentou, aguentou alguns dias. Mas não se adaptou. Sentia falta da voz da mãe, mesmo quando zangada, mesmo quando cansada. E um dia, simplesmente, fugiu. A rua tornou-se a sua casa. Os semáforos, o seu local de trabalho. Limpava vidros de carros, ajudava a carregar sacos, fazia recados a troco de umas moedas. E quando a fome não apertava tanto, apanhava latas e remexia no lixo em busca de algo que se pudesse aproveitar. Foi num desses dias, com o sol já a pôr-se e o cheiro forte do lixo a emanar dos passeios, que tudo realmente começou. Diogo estava nas traseiras de um edifício enorme, um arranha-céus com uma fachada espelhada que ele só costumava ver de longe. Era ali que ficavam os grandes contentores de plástico, a transbordar de sacos pretos rasgados, papel molhado e restos de todo o tipo. Ele remexia nos sacos com um cuidado aprendido, pois sabia que por vezes continham vidro partido, ratos ou seringas. Separava as latas de alumínio para um saco à parte. Cada quilo rendia-lhe umas moedas que, juntas, davam para um pão e um café com leite num café onde não se preocupavam em perguntar a idade. No meio do fedor nauseabundo, um detalhe chamou-lhe a atenção. Um envelope diferente.
Era pardo, grosso, não estava rasgado, apenas sujo numa ponta. Não parecia um resto de comida, parecia algo que alguém deitara fora à pressa. Diogo pegou nele e bateu-o contra a perna para sacudir o pó e a gordura. Foi então que viu, num canto minúsculo do envelope, um símbolo que já vira em painéis por toda a cidade, um logótipo azul e dourado com o nome da empresa que geria metade dos edifícios de Lisboa. Ele não conseguia ler tudo, mas reconheceu o desenho. Tinha ouvido pessoas na paragem de autocarro a dizer: essa empresa é daquele milionário que aparece na televisão, o que compra tudo, o que manda em tudo. O envelope estava fechado, mas a aba parecia estar apenas presa por um clipe, não colada. Diogo pensou em abri-lo. A curiosidade, natural num rapaz de 13 anos, estava presente, mas a memória da mãe regressou de repente, como uma reprimenda. O que não é nosso, não se mexe, mesmo que esteja abandonado. Engoliu em seco. Passou o dedo pelo logótipo e pensou em voz alta, para si mesmo: isto deve ser importante para alguém. Podia tê-lo vendido como cartão. Podia tê-lo atirado de volta para o lixo. Podia tê-lo esquecido. Mas algo dentro dele, aquele vestígio da educação que a mãe lhe deixara, não permitiu. Nessa noite, mal dormiu. Segurou o envelope como se fosse uma almofada, questionando-se se não estaria a ser ridículo. Quem se importaria com um envelope que caíra para trás de um caixote do lixo? Quem agradeceria a um rapaz de rua por devolver alguma coisa? Mesmo assim, ao amanhecer, tomou a decisão mais estranha e importante da sua vida. Ia subir até à porta daquele edifício imenso e devolvê-lo. Não porque esperasse uma recompensa, mas porque sentia que, se não o fizesse, estaria a trair a sua mãe. Quando chegou à entrada de vidro, hesitou. Olhou para o segurança, que já franzia o sobrolho ao ver aquele rapaz aproximar-se da porta. O coração de Diogo batia com força. O impulso de regressar ao conforto desconfortável da rua era avassalador. Então, deu o primeiro passo para dentro. Ao entrar no átrio, a primeira coisa que Diogo sentiu foi o choque do ar-condicionado na sua pele aquecida pelo dia passado ao ar livre. O chão brilhava tanto que ele teve medo de escorregar. Deu um passo atrás, instintivamente, como se o seu próprio corpo lhe dissesse: este lugar não é para ti. O porteiro aproximou-se dele com a mão levantada em sinal de ordem. Ó miúdo, aqui não é sítio para pedir. Dá meia volta e vai-te embora. Diogo apertou o envelope com mais força. Não vim pedir nada, senhor, respondeu ele, com a voz baixa mas clara. Vim só devolver isto. Estava no lixo, lá atrás. Tem o nome da empresa. O segurança olhou de cima a baixo. T-shirt desbotada, calções largos, chinelos que mal se seguravam. Depois, olhou para o envelope sujo, amachucado nas pontas. Então deita-o no lixo outra vez. Isto é uma grande empresa, não uma secção de achados e perdidos de quinta categoria. Diogo quis obedecer, virar costas, desaparecer. Mas então lembrou-se da mãe, da frase que ela repetia como uma prece. Respirou fundo. Não é meu, moço. Acho que é importante. Queria só entregar a alguém lá de dentro. O segurança revirou os olhos, já farto de discutir com o rapaz de rua. Podia simplesmente expulsá-lo. Mas nesse momento, uma jovem na recepção, que tinha estado a ouvir a conversa à distância, levantou a cabeça. O seu nome era Sandra. Trabalhava ali há anos e sabia bem o que era ver alguém ser tratado como se não valesse nada. Deixe-o falar, senhor. Paulo, disse ela, sem levantar a voz. Na pior das hipóteses, ficamos nós com o envelope e entregamos. Diogo virou-se para ela com um olhar de gratidão. Ela apontou para a recepção. Anda cá, rapaz. Como te chamas? Diogo. Certo, Diogo. Mostra-me lá esse envelope. Ele esticou os braços sobre o balcão de mármore, mal conseguindo alcançá-lo. Sandra pegou no envelope, limpando a sujidade do papel com um lenço, como se estivesse a limpar preconceitos em vez de pó. Ao virá-lo, viu o logótipo da empresa, o selo do departamento jurídico e a assinatura impressa de alguém importante. Ela não percebeu tudo, mas percebeu o suficiente. Aquilo não era lixo comum. Onde encontraste isto exatamente? Perguntou ela, agora mais atenta. Lá atrás, perto dos contentores grandes. Estava meio escondido. Eu estava a apanhar latas e viu. Sandra mordeu o lábio. A zona das traseiras era onde se retiravam os documentos para destruição. Normalmente, tudo passava por uma máquina trituradora. Era raro algo intacto ir parar ao lixo daquela forma. Olhou à sua volta. O átrio estava mais vazio, fora da hora de ponta. Pegou num telefone interno,
com o envelope na mão. No 14º andar, numa sala de reuniões com vista sobre Lisboa, um grupo de homens e algumas mulheres estavam sentados à volta de uma longa mesa. No centro, a falar alto e a gesticular com veemência, estava ele, o milionário do momento. Não o senhor de cabelo branco que fundou tudo, esse mal se via ultimamente. Quem brilhava era o chamado milionário moderno, a nova cara do grupo, sempre nos média, sempre em eventos. Rui Ferraz. Fato impecável, sorriso fácil, voz de quem aprendeu a mandar demasiado cedo. Oficialmente, era o CEO. Na prática, muitos temiam-no como se fosse o dono de tudo. Enquanto ele falava de lucros, o telefone do escritório tocou. Um assistente atendeu e sussurrou-lhe algo ao ouvido. O quê? Rosnou Rui, impaciente. Um rapaz de rua com um envelope importante. Por favor. Os outros riram, com um certo desconforto. Sandra, do outro lado da linha, insistiu. Senhor, o documento tem o selo do departamento jurídico e a sua assinatura impressa. Acho que seria melhor dar uma vista de olhos. Rui ouviu essa parte. O seu sorriso endureceu por um instante. A sua assinatura. Um documento do departamento jurídico. Como é que aquilo fora parar ao lixo? Respirou fundo, recostou-se na cadeira e decidiu fazer uma piada para a sua audiência. Ok, mandem-me subir. Será o meu momento de caridade do dia. E desligou. Minutos depois, Diogo entrou na sala de reuniões, acompanhado pelo segurança e por Sandra. Sentiu-se ainda mais pequeno. Rui soltou uma risadinha ao ver o rapaz. Ora, aqui está o nosso distinto visitante, disse ele, levantando-se com uma amabilidade fingida. Então encontraste uma coisa nossa no lixo, hã? Diogo encolheu os ombros. Sim, senhor. Estava no saco preto, lá atrás. Tem os vossos nomes. Vim só devolver. Não quer problemas. Alguém soltou um riso abafado de um canto da mesa. Rui pegou no envelope da mão de Sandra e olhou para ele longamente. Sentiu uma pontada de desconforto que não deixou transparecer. Em vez disso, optou pela troça. E diz-me, rapaz, fez ele girar o envelope entre os dedos, não pensaste em vendê-lo, trocá-lo por comida? Sei lá. O pessoal da rua não costuma devolver nada, sabes? Diogo sentiu o rosto arder. Olhou para o chão. A minha mãe dizia que o que não é nosso, não se tira, mesmo que esteja deitado fora. Alguém bufou, impaciente. Que ternurento. Disse Rui com sarcasmo. Um filósofo de rua. O que Rui ignorava era que aquela cena estava a ser observada em silêncio por alguém que já passara por muitas humilhações na vida, mas que não conseguia habituar-se a nenhuma delas. Numa sala mais pequena, no andar de cima, o fundador da empresa, António Nogueira, estava sentado em frente a um painel de monitores. O seu cabelo branco estava cuidadosamente penteado. Usava óculos na ponta do nariz e uma bengala repousava sobre a secretária. Desde que a sua saúde começara a deteriorar-se, tinham-no afastado das operações diárias da empresa. Para o seu próprio bem, diziam. Está cansado, é hora de deixar a nova geração tomar conta. Quando a imagem da sala mostrou o rapaz magro de chinelos a segurar o envelope, ele inclinou-se para a frente. Aumentou o volume. Viu Rui rir. Viu os outros desviarem o olhar. Viu também o logótipo no canto do envelope. Ele reconheceu aquele tipo de papel, reconheceu o formato e, mais importante, reconheceu a assinatura impressa que apareceu numa das margens quando Rui o virou de lado. Ainda não conseguia ler o conteúdo, mas foi o suficiente para um arrepio lhe percorrer a espinha. Naquele momento, ele compreendeu duas coisas. Aquele envelope não era um simples pedaço de papel, e aquele rapaz não podia ser simplesmente enxotado como se fosse lixo. Pressionou o botão do intercomunicador que o ligava diretamente à secretária da sua assistente pessoal. Chamo Rui, agora, disse ele, com uma voz mais firme do que tivera em meses. E peça-lhe que traga o envelope e o rapaz. Embaixo, na sala de reuniões, o telefone tocou novamente. Rui atendeu, ouviu a mensagem e, por um segundo, perdeu o fôlego. O senhor. António quer ver o rapaz. Repetiu, incrédulo. As risadas na sala cessaram. Rui tentou disfarçar o desconforto. Certo. Pigarreou e virou-se para o segurança. Levo-o lá acima. E respirou fundo. O envelope também. O senhor. António quer vê-lo. Diogo não fazia ideia de quem era aquele senhor. António. Quando a porta da sala de António se abriu,
Diogo sentiu um cheiro à mistura de medicamentos e café velho. O homem idoso estava sentado numa poltrona de couro. Aproxima-te, filho, disse o velho, num tom mais de avô de bairro do que de magnata. Como te chamas? Diogo, respondeu ele, quase num sussurro. Diogo, repetiu António, como se memorizasse um nome importante. Disseram-me que encontraste algo nosso no lixo e que o devolveste. Estendeu a mão trêmula. O segurança pousou lá o envelope. Rui estava encostado à parede, de braços cruzados, a tentar parecer calmo. Por dentro, uma tempestade formava-se. Deve ser apenas papelada antiga, apressou-se Rui a dizer. Coisas velhas. O departamento jurídico provavelmente já descartou. O velho não respondeu. Colocou os óculos e abriu o envelope cuidadosamente. Diogo não entendia nenhuma daquelas linhas cheias de palavras difíceis, mas notou que, enquanto António lia, o seu rosto mudava. Ele virou a página, leu uma nota manuscrita no rodapé, reconhecendo muito bem a caligrafia. Não era a sua, era a de Rui. António ergueu lentamente o olhar. Disseste que isto eram coisas velhas, não foi? Perguntou, sem largar o papel. Rui pigarreou. Sim, é isso mesmo. Procedimentos normais, aspectos técnicos. Não precisa de se incomodar com isso. Que curioso, interrompeu o velho. Porque aqui diz que eu autorizei um corte orçamental para um projeto que eu próprio criei, um projeto que leva o meu nome. E há mais. Diz que eu concordei em despedir metade da equipa, incluindo pessoas que estão nesta empresa desde que ela cabia numa sala alugada. Pegou noutro papel. Este estava sublinhado. E aqui está um relatório que diz que o fundador já não tem capacidade para compreender decisões complexas, devendo, por isso, apenas assinar onde lhe for indicado. Diogo não sabia ler muito bem, mas entendeu fundador e incapacidade. Olhou para o velho e viu algo familiar nos seus olhos, a sensação de ser tratado como inferior, diferente, mas igual. Rui tentou sorrir. António, sabe como é a terminologia jurídica. A maneira de me chamarem velho tonto por escrito, concluiu António, sem levantar a voz. E de usarem o meu nome para fazer o que lhes apetece. Pousou os papéis na mesa e respirou fundo. Sabes o que mais me choca, Rui? Continuou. Nem sequer é o que está aqui dentro. É onde isto foi parar, no lixo, nas traseiras, inteiro, com a tua caligrafia, e nas mãos de um rapaz que nem sequer tem um teto para dormir, mas que sabe mais sobre o que é certo do que muitos dos engravatados aqui de cima. Rui sentiu o golpe. Cerrou o maxilar. Vai dar ouvidos a um miúdo que vive a remexer no lixo. Cuspiu ele, perdendo a compostura. Isso podia ter sido substituído. Podia ter sido. António bateu com a ponta da bengala no chão. O som ecoou. Chega. O velho olhou novamente para Diogo. Diz-me bem, filho. Como encontraste isto? Diogo engoliu em seco. Estava a apanhar latas, lá atrás, senhor. Vou lá sempre. Então vi um saco rasgado com uns papéis ainda bons. Estava dobrado. Vi o logótipo da empresa no canto e lembrei-me da minha mãe a dizer que as coisas com o nome dos outros devem ser devolvidas, não guardadas. Simples assim. Numa única frase, ele explicara o que muitos adultos esqueceram. António esboçou um meio sorriso cansado. A tua mãe é uma mulher sábia. Pousou o envelope lentamente sobre a mesa. A partir de hoje, Diogo, não sais daqui sem seres ouvido. Virou-se para o segurança. É meu convidado. Ninguém lhe toca. Rui deu um passo em frente. Não pode estar a pensar em. Posso e vou, interrompeu o velho. Porque se um rapaz que remexe no lixo teve mais respeito por esta empresa do que um diretor bem pago, talvez eu ande a confiar na pessoa errada. Diogo sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Não era medo. Depois de António mandar todos saírem, a sala ficou apenas com ele e Diogo. O velho respirou fundo, recostou a cabeça na poltrona e ficou em silêncio por alguns segundos. Não se tratava apenas do conteúdo do envelope, era o filme inteiro que passava na sua cabeça. Os anos em que começou a confiar mais nos relatórios dos diretores do que na sua própria intuição, as vezes em que engoliu o desconforto porque estava demasiado cansado para discutir. Diogo, sem saber onde pousar as mãos, ficou perto da porta. Não entendia aquelas palavras complicadas, mas entendia aquele olhar. Era o mesmo olhar que a sua avó lhe lançara quando descobrira que o dono da loja tinha apontado coisas a mais na caderneta de crédito. Tens família, Diogo? Perguntou António, sem o olhar.
Só me resta a minha avó, a Dona Ana, respondeu ele. A minha mãe morreu há muito tempo. O meu pai, nem me lembro bem dele. O velho fechou os olhos por um instante, como se alguém lhe tivesse tocado num ponto sensível. Dona Ana. Só de imaginar uma avó a cuidar de um neto sozinha, sentiu um aperto no peito. Porque, noutra casa da cidade, durante anos, alguém também cuidara dele, mas à distância, a sua própria filha, Carla. Carla era a única filha de António. Estudara no estrangeiro, regressara cheia de ideias modernas e casara-se com ninguém menos que Rui, o jovem ambicioso que ele próprio trouxera para a empresa ainda em início de carreira. A princípio, António achou que era pura sorte, um guerro culto, especialista em números, que falava com eloquência nas reuniões. Com o tempo, porém, Rui foi ocupando demasiado espaço. Convenceu Carla de que o pai estava cansado, que a empresa precisava de ser profissionalizada, que o fundador devia apenas descansar e retirar-se. Carla, dividida entre o amor ao pai e o medo de perder o marido, começou a ceder em assuntos que não devia. Permitiu que o marido filtrasse tudo antes de chegar aos ouvidos de António, reuniões, relatórios, decisões. O velho começou a entrar no seu próprio edifício como um convidado de honra, já não como o seu dono. E agora, um rapaz vindo do lixo estava a mostrar-lhe, sem o saber, o ponto exato em que essa confiança se tornara traição. António chamou novamente o segurança. Quero que telefone à Carla, disse ele, com firmeza. E também ao doutor Manuel, aquele contabilista antigo, lembra-se? O segurança assentiu. E ninguém diga nada ao Rui. Ainda não. Entretanto, convidou Diogo a sentar-se. Ele hesitou, mas obedeceu. Sentou-se na ponta da cadeira, como se temesse sujar o móvel caro. Vão-me mandar embora depois? Arriscou perguntar. Se quiserem, eu vou. Só não queria que deitassem uma coisa importante fora. António abanou a cabeça. Tu trouxeste-me mais do que um simples papel, rapaz. Trouxeste-me um aviso que nem a minha própria família teve coragem de me dar. Ele falava de família como se fosse algo partido. Minutos depois, Carla entrou. Não era uma madame arrogante. Tinha olheiras, o cabelo apanhado à pressa e o telemóvel na mão, como se tentasse controlar o mundo inteiro a partir de um único ecrã. Pai, o que se passou? O Rui disse que te enervaste por causa de um papel velho. Não podes. Parou de falar ao ver Diogo. Ficou a olhar para os seus chinelos gastos, a sua t-shirt simples, o seu olhar assustado. Quem é este rapaz? António levantou-se, apoiando-se na bengala. Este rapaz fez hoje o que muita gente bem vestida aqui dentro não teve coragem de fazer em anos, respondeu ele. Devolveu o que não era dele. Carla franziu o sobrolho. Não estou a perceber. António colocou o envelope na mão da filha. Lê. Lê devagar. Como se estivesse a ler sobre alguém que amas. Ela começou a ler. À medida que compreendia, a sua expressão mudou. As frases sobre o fundador incapacitado, os cortes aprovados em nome dele, as assinaturas que, na prática, tinham sido impostas a um homem cansado e mal informado. Carla sentiu uma vergonha quente subir-lhe pelo pescoço, porque ali, a preto e branco, estava o retrato de algo que, no fundo, ela já percebera, mas não queria enfrentar. Rui usava o nome do sogro como um escudo para decisões que ele próprio tomava, sem as explicar devidamente, sem deixar espaço para perguntas. Pai, murmurou ela, com a voz embargada pela emoção. Tu nunca viste isto? Nunca me apresentaram assim, respondeu ele. O que me davam eram resumos limpos, apresentações em tablets. O que não queriam que eu visse, deitaram no lixo. Carla sentou-se lentamente, olhou novamente para o envelope e depois para Diogo. De repente, a distância entre os dois mundos, a penthouse com a sua vista panorâmica e o beco onde o autocarro não passa, pareceu mais curta, muito mais curta. Na sua mente, uma pergunta desconfortável explodiu: quantas dores, como a daquele rapaz, se escondiam por trás de frases frias como ajustes de pessoal ou redução de custos. Entretanto, lá fora, Rui caminhava pelo corredor como se pisasse em chão rachado, ainda sem perceber que o rapaz a quem chamara miúdo indesejável acabara de expor o jogo sujo que ele vinha a fazer há anos. O envelope, que para ele não passava de um risco a ser eliminado, tornara-se, nas mãos do verdadeiro dono e da sua filha, a prova de que a empresa estava a ser conduzida para um lugar que António nunca ousara imaginar, um futuro sem caráter, com lucros altos e pouco respeito. Carla ainda tinha o envelope na mão quando bateram novamente à porta. Era Rui. Entrou quase sem pedir licença, com o seu casaco impecável e o seu perfume caro a exalar a segurança de quem se sente insubstituível.
Viu o sogro, viu Carla pálida, viu Diogo encolhido na sua cadeira. Naquele preciso instante, ele avaliou a cena. Estão todos muito tensos, comentou, forçando um sorriso. Pai, eu já disse aos rapazes para tratarem daquela confusão no lixo. Não precisamos de perder tempo com. António levantou a mão, mandando-o calar. O simples gesto, que Rui teria ignorado antes, desta vez teve um peso enorme. Senta-te, disse o velho. Rui sentou-se, embora a contragosto. Olhou para o envelope e reconheceu-o instantaneamente. Sentiu um arrepio, mas o seu rosto treinado fingiu normalidade. Este documento, começou António, foi encontrado no lixo da empresa. O lixo que tu mandaste para a central de resíduos. Contém decisões assinadas em meu nome que eu nunca aprovei desta forma. E estão a despedir pessoas como se fossem números, não gente. Rui tentou rir. Pai, sabe que em qualquer grande empresa há rascunhos, minutas, versões. Isso deve ser uma versão antiga. E este rapaz olhou para Diogo com desdém, provavelmente apanhou-a no meio da confusão e nem sabe o que traz. Carla respirou fundo. Já não conseguia fingir que não via. Não, Rui, isto não é um rascunho. Tem datas, nomes, funcionários que eu me lembro de ter visto a chorar no corredor. E eu calei-me. Tu disseste que era necessário, que era estratégico. Falou sem levantar a voz, mas com a dor de quem finalmente admite que foi cúmplice, mesmo que involuntariamente. Rui mudou de tom. Deixou de rir, suavizou a voz, como se tentasse trazer ordem à conversa. Carla, tu sabes o quanto eu tenho feito por esta empresa. Se tivemos de cortar, foi para a manter a flutuar. O mercado não perdoa amadores. O teu pai estava cansado. Eu só estava a proteger o seu legado. Aquela frase, que tantas vezes convencera Carla, desta vez soou-lhe a falso. Porque agora havia a prova de que, a par desse legado, o que ele andava a fazer, principalmente, era a proteger o seu próprio poder. António falou devagar, quase com cansaço. Proteger um legado não é tirar papéis para o lixo, Rui. Não é usar o meu nome para despedir pessoas sem as olhar nos olhos. Não é transformar a minha assinatura num carimbo automático. O silêncio na sala tornou-se denso. Diogo observava tudo, com o coração acelerado. Nunca vira gente importante tão encurralada. Estava habituado ao contrário, os pobres a pedir explicações, os ricos a mandar calar. Desta vez, era diferente. Bateram novamente à porta. Era o doutor Manuel, o contabilista antigo, de cabelo ralo e uma pasta gasta na mão. O mesmo que, há tempos, dissera que não iria durar muito numa empresa como aquela. Chamou-me, senhor. António. Perguntou, timidamente. O velho apontou para a cadeira. Manuel, lembra-se destes relatórios? Perguntou, estendendo-lhe o envelope. O contabilista pôs os óculos, percorreu a superfície com o olhar e soltou um suspiro pesado. Lembro. Na altura, avisei que isto estava mal, que lhe iam atirar as culpas para cima. Depois disso, deixei de receber este tipo de papéis. Só chegavam as versões limpas. Rui mexeu-se na cadeira. Com o devido respeito, doutor Manuel, a sua memória pode falhar. Já lá vai muito tempo. A minha memória pode falhar, interrompeu o contabilista, mas a minha consciência, não. O senhor sabe muito bem que vários destes cortes foram decididos à porta fechada, com gente a dizer, o velho não precisa de saber de tudo. Carla fechou os olhos. Lembrou-se de um jantar em que Rui dissera precisamente isso, querida, o teu pai já não aguenta tantos detalhes. Deixa comigo. Fora tão gentil, tão convincente, que parecera cuidado. No fundo, era desdém. António pousou ambas as mãos sobre a mesa. Chega. A voz não era alta, mas tinha uma firmeza que ninguém via há muito tempo. A partir de hoje, nenhuma decisão importante passa nesta empresa sem uma auditoria independente. Estaria disposto a coordenar isto novamente? O contabilista engoliu em seco, visivelmente emocionado. Aceito, senhor. António. Enquanto tiver forças, aceito. Então, o velho olhou para Diogo. E este rapaz fica? Rui quase se levantou. Fica? Como assim, fica? Ele é um apanhador de lixo, António. Isto não é um centro de acolhimento. Diogo baixou a cabeça. Estava preparado para ouvir coisas piores. Mas António não permitiu. Este apanhador de lixo, como lhe chamaste,
fez mais pela honestidade desta empresa hoje do que muitos executivos de fato e gravata. Respirou fundo. Vais estudar, Diogo. E se quiseres, também podes trabalhar aqui. Não para servir cafés, mas para aprender a sério como uma empresa deve tratar as suas pessoas. Diogo ficou sem palavras. Só conseguiu abanar a cabeça, com os olhos a encherem-se de lágrimas. Rui tentou uma última cartada. Vai destruir tudo o que construímos por causa de um envelope sujo, encontrado no lixo, e de um miúdo que nem o sabe ler direito. António olhou fixamente, cansado, mas lúcido. Não é o envelope, Rui. É o que ele revela. E não é o rapaz que me preocupa. É o homem que acredita que o papel sujo é sempre aquele que revela a verdade. O ambiente tornou-se pesado. Rui percebeu, pela primeira vez, que a corda se partira do seu lado. Naquela noite, António convocou uma reunião geral para o dia seguinte. Conselho de Administração, consultor jurídico, recursos humanos. Ninguém sabia o motivo, apenas que era grave. Mandaram Diogo ir embora, mas o velho insistiu primeiro: volta amanhã. Quero-te aqui de novo. Ele desceu no elevador, com a cabeça a andar à roda. No dia seguinte, ainda antes da hora habitual de abertura, a empresa já tinha um ambiente estranho. Muita gente no corredor a sussurrar, com os telemóveis na mão, todos a falar do mesmo. Diogo chegou com a melhor roupa que tinha, uma t-shirt limpa, o cabelo penteado com água e os mesmos ténis gastos. Na sala ampla, estavam funcionários, gerentes, pessoal administrativo. Alguns com muitos anos de casa, outros recém-chegados. Muitos temiam perder o emprego, poucos estavam habituados a olhar o dono da empresa nos olhos. António entrou devagar, apoiando uma mão na mesa. Não parecia fraco, mas cansado. Cansado das velhas maneiras, não do corpo. Cansado de carregar coisas que não devia ter de carregar. Ao seu lado, Carla, com o rosto sério, mas sem fugir. Mais atrás, Rui, com uma expressão dura e os braços cruzados, como se tudo fosse um exagero. E, num canto quase escondido, Diogo, sentado numa cadeira perto da porta, como se pudesse ser expulso a qualquer momento. António não pegou no microfone, não fez um discurso pomposo. Falou num tom de conversa. Disse que estava ali para corrigir atos que foram feitos em seu nome, mas sem o seu consentimento. Afirmou ter descoberto decisões tomadas em segredo, usando a sua assinatura para prejudicar pessoas comuns, enquanto outros no topo eram protegidos. Muitos baixaram o olhar. Não era algo inteiramente novo. Vários já tinham sentido o clima pesado, os despedimentos estranhos, os colegas que saíam sem explicação. Respirou fundo e contou, sem entrar em detalhes, que fora encontrado um envelope no lixo da empresa com documentos que não deviam lá estar. Disse que isso expunha uma prática cobarde, culpar os subordinados para proteger os superiores. Não mencionou nomes imediatamente. Só depois olhou para Rui. Disse, clara e abertamente, que confiara demasiado no seu genro, que lhe permitira tomar decisões que escapavam ao seu controle, que, enquanto protegia o legado, também escondia decisões desumanas e usava o nome do sogro como escudo. Ninguém estava habituado a ver um empresário pedir desculpa em frente a um funcionário, muito menos a vê-lo reconhecer um erro dentro da família. Rui tentou defender-se. Disse que era tudo estratégia, que o mercado era difícil, que sem aquelas medidas a empresa podia ter falido. Falou em concorrência, números, resultados. António ouviu e respondeu simplesmente: nenhum número justifica deitar pessoas para o lixo. A frase ficou suspensa no ar. Depois, fez o que ninguém esperava. Pediu desculpa. Não foi bonito, não resolveu os problemas de ninguém de imediato, mas foi dito. Eu errei. Errei por omissão. Deixei que pessoas sofressem sem verificar devidamente. A partir de hoje, isso não voltará a acontecer. E se houver consequências, que caiam sobre mim primeiro, disse ele, com a voz firme. Anunciou a auditoria independente. Um murmúrio percorreu a sala, uma mistura de medo e alívio. Só então, chamou Diogo para a frente. O rapaz hesitou em levantar-se. Carla fez-lhe um gesto com a mão, a encorajá-lo. Diogo caminhou, sentindo as pernas a tremer. Nunca estivera em frente de tanta gente. Chegou perto de António, que lhe pôs a mão no ombro. Este rapaz encontrou no lixo algo que nos pertencia. Podia ter vendido, rasgado, deitado fora. Podia ter fingido que não via. Mas ele trouxe de volta. Ele explicou que aqui dentro, muita gente foi tratada como se fosse descartável. Ele veio devolver-nos, sem sequer saber, aquilo que muitos perderam, a oportunidade de serem levados a sério.
Algumas pessoas começaram a ligar os pontos. Tinham ouvido falar do rapaz do envelope. Agora, viam seu rosto. António anunciou, ali, em frente de todos, Diogo teria apoio para estudar e um lugar como aprendiz, se quisesse. Não como um favor, mas como um reconhecimento. Alguns acharam um exagero, outros olharam com inveja, alguns emocionaram-se, lembrando-se do próprio filho, do próprio neto. Rui fervia de raiva por dentro. Sentia o poder a escorrer-lhe por entre os dedos. Naquele gesto, ele viu uma mensagem clara: a era em que ele governava sem ser questionado estava a chegar ao fim. Por fim, António informou Rui de que, até a auditoria estar concluída, ele ficaria afastado da tomada de decisões. Chamou-lhe uma medida necessária. Rui quis protestar, mas o olhar de Carla interrompeu-o. Não era só o sogro a dizer que já chegava. A sua própria mulher, que sempre o defendera, agora via o que não queria ver. A reunião terminou sem aplausos. Os funcionários saíram a falar baixo, uns com esperança, outros desconfiados. Os mais velhos lembravam-se de colegas que tinham sofrido injustiças, nomes que tinham desaparecido das listas, pessoas que tinham saído de mãos a abanar. Diogo desceu no elevador com o coração apertado. Não entendia metade das palavras difíceis, mas percebeu a ideia principal. Um velho rico olhara para ele como gente, e por causa de um envelope que ele quase deitara fora, muitas coisas importantes iam acontecer lá em cima. A caminho de casa, no autocarro cheio, encostou a cabeça à janela e pensou na Dona Maria, na rua, nas pessoas que conhecia e que tinham sido despedidas sem explicação. Pensou também numa pergunta que não o largava: e se aquele envelope não tivesse caído nas minhas mãos? A resposta doía. Nada disto teria acontecido. Era bom pensar em destino, em Deus, nessas coisas grandes. Mas no fundo, ele sabia, às vezes, a única diferença entre a verdade vir ao de cima ou ficar escondida é alguém, simplesmente, decidir não virar as costas. Ele não o fizera. E embora ainda não fizesse ideia de para onde tudo aquilo ia dar, sentia, no fundo, que a sua vida mudara de rumo. Não só a sua. A de muita gente que nunca entrou no gabinete do dono, também. A história do envelope não demorou a espalhar-se para lá das paredes da empresa. Primeiro, correu pelos corredores. Um funcionário contou ao outro, que contou a um terceiro, e quando deram por si, já era tema de conversa no grupo de WhatsApp da empresa. Viste? O velho António juntou toda a gente, falou em injustiças antigas, afastou o genro e ainda defendeu um rapaz de rua. No dia seguinte, um jornalista que cobria temas económicos recebeu uma dica. Dono de grande empresa admite erro e cria fundo de compensação. Investigou. Pediu uma declaração oficial. Ouviu um funcionário. E ouviu falar de um rapaz que encontrou um envelope no lixo e o devolveu. O artigo não trazia todos os detalhes, nem o nome de todos, mas a frase que trazia já dizia muito: um adolescente a viver na rua encontrou documentos descartados indevidamente e decidiu devolvê-los à empresa, desencadeando uma revisão interna de decisões passadas. No bairro de Diogo, a reação foi diferente. Na mercearia da esquina, o dono mostrava, orgulhoso, a notícia no telemóvel. É este rapaz aqui. Passa sempre por aqui com a sua mochila, a sua bicicleta, a ajudar alguém. Nunca ouvi tocar em nada que não fosse dele. A Dona Maria, sentada no passeio, passou a mão pelo rosto, emocionada. Lembrava-se perfeitamente das vezes que fora enxutada da entrada de um prédio chique, como se fosse lixo. Saber que um deles fora ouvido por um deles mexeu com algo dentro dela. Alguns vizinhos começaram a olhar para Diogo de outra forma. Antes, ele era o rapaz dos recados. Agora, era o rapaz do envelope. Não o tornaram um santo, não. Ainda havia quem tivesse inveja, quem murmurasse, quem duvidasse. Mas mesmo quem não gostava dele tinha de admitir, ele fora corajoso. Na casa grande, a reação foi diferente. Carla lia o artigo, sentada à mesa, enquanto o seu café arrefecia. Não se via como uma vítima, mas também não conseguia continuar a ver-se como uma cega. Sabia que fechara os olhos a muita coisa que Rui fazia pelo bem da família. Rui, por sua vez, começava a sentir os efeitos do afastamento. Perdeu o gabinete, perdeu os acessos, perdeu os olhares bajuladores. O telefone tocava menos, os convites desapareceram. As pessoas que até ontem lhe chamavam gênio dos negócios, agora passavam por ele no corredor. O silêncio doía mais do que qualquer grito. Em casa, António andava mais devagar, mas com uma postura diferente. Sentava-se na varanda à tarde, olhava para o portão e pensava: se aquele rapaz não tivesse aparecido, eu teria morrido a pensar que estava tudo bem. Não se tratava de a culpa desaparecer, tratava-se de, finalmente, a culpa ser enfrentada. Diogo vivia uma vida sem glamour.
Continuava a fazer entregas, a ajudar os vizinhos, a contar os cêntimos. Mas agora havia algo mais, um caminho aberto para estudar, um empresário que sabia o seu nome e a estranha sensação de que a verdade que ele carregara no envelope sujo tinha chegado onde muita gente nunca consegue entrar, ao coração da tomada de decisões. Para o bairro, a mensagem era simples e poderosa. Nem sempre são as coisas grandes que mudam tudo. Às vezes, é o miúdo que ninguém via, aquele que apanhava coisas do lixo, que decide não desperdiçar a oportunidade de fazer o que está certo. E sem sequer dar por isso, Diogo já se estava a tornar parte de uma história maior do que ele. Com o tempo, Diogo começou a habituar-se a uma vida que lhe era estranha. Metade dele continuava no bairro tranquilo, metade aventurava-se num mundo que só vira de longe. De manhã, por vezes, estava na empresa, de mochila às costas, a caminho da aula que o próprio grupo ajudava a pagar. À tarde, continuava a passar pela mercearia, pelo campo e pela casa da Dona Maria. Não queria esquecer as suas origens. No entanto, uma coisa continuou a inquietá-lo durante muitos dias. Pedro, o homem que fora despedido por decisões obscuras tomadas no topo, recebera agora um pedido de desculpas tardio, uma indemnização e a oportunidade de recomeçar. Tudo porque o envelope que devia ter sido destruído foi parar às mãos de um rapaz que remexia no lixo. Um dia, António chamou Diogo à empresa e pediu-lhe que subisse a um andar onde nunca estivera. Não era a sala de reuniões envidraçada nem o auditório. Era uma sala simples, com uma mesa, 2 cadeiras e uma garrafa de água. Lá dentro, estava Pedro. Não usava fato. Vestia uma camisa simples, estava por barbear e tinha um olhar entre o cansado e o curioso. Diogo não sabia o que fazer com as mãos. Não entendia bem porque estava ali. António explicou, com calma, que achava justo que os dois se olhassem nos olhos. Este rapaz carregava no braço o documento que provava que o que te fizeram foi errado, resumiu. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou-se devagar e estendeu a mão a Diogo, sem formalidades. Eu não sei bem o que dizer, confessou, mas obrigado por não o teres deitado ao lixo. Diogo encolheu os ombros, tímido. Eu só não quis fazer a esse envelope o que tanta gente sempre me fez a mim, respondeu, sem se dar conta do peso das suas palavras. Os 3 ficaram ali por um tempo, a falar pouco, num ambiente mais de respeito do que de celebração. Não era um dia para festejar, era um dia para consertar o que se podia consertar. Naquela tarde, ao sair da empresa, Diogo sentiu algo diferente. Uma carta destinada à trituradora acabara por salvar 3. Pensou ele, confuso, mas em paz. Com o tempo, surgiu o rumor de que a empresa ia abrir um curso de formação simples, destinado a jovens de regiões como a de Diogo, com transporte e lanche incluídos. Diogo ajudou a fixar alguns cartazes nas lojas do bairro. Quando alguém perguntou, então, isso é bom, ele respondeu, sem exageros, ainda não sei, mas é a primeira vez que vejo alguém lá de cima a lembrar-se que também há gente cá embaixo. No meio de tudo isto, Rui tentava manter-se de pé. Não estava preso. Não fora expulso da família. Mas perdera algo que sempre achou que nunca lhe faltaria, respeito. Os seus antigos parceiros de negócio começaram a evitá-lo. Uns por medo de manchar o próprio nome, outros porque tinham beneficiado de esquemas semelhantes e agora temiam ver outro envelope cair nas mãos de algum Diogo por aí. Em casa, o silêncio entre ele e Carla dizia muito mais do que qualquer discussão. Ela não era perfeita, não era uma santa. Mas ver o pai olhá-la nos olhos e dizer, eu errei ao confiar tanto no teu marido, tinha revolucionado algo dentro dela. Carla começou a lembrar-se das vezes em que suspeitou de algo e optou por não ver. Desde o dia em que viu documentos a mais a serem deitados fora até à forma como Rui tratava sempre os funcionários como peças substituíveis. Agora, era forçada a olhar para tudo com outros olhos. Uma noite, viu uma notícia breve na internet. Falava de empresas que estavam a rever decisões antigas, a abrir a porta a acordos com ex-funcionários lesados, a tentar corrigir o rumo. Não mencionava nomes. Mas ela sabia onde aquela história começara, num envelope sujo, encontrado num saco preto, nas traseiras de um prédio chique. E sabia também quem decidira não fingir que não o via. Entretanto, Diogo continuava com os pés bem assentes na vida real. A avó de um amigo ficou doente, ele ajudou-a a procurar os medicamentos. Um vizinho ficou sem gasolina, ele apressou-se a fazer uma contribuição rápida para pagar. Um rapaz mais novo que ele abandonara a escola para fazer biscatos o dia todo, Diogo tentou convencê-lo, com a pouca experiência que tinha, de que estudar um pouco podia fazer a diferença no futuro. Não se tornou um exemplo perfeito de nada. Cometia erros, cansava-se e, por vezes, pensava em desistir de tudo. Mas de cada vez que passava pela rua das traseiras do prédio da empresa e via a zona do lixo mais organizada, com vedações,
câmaras e cartazes a indicar a eliminação correta dos resíduos, sentia uma estranha mistura de raiva antiga e alívio novo. Pelo menos agora sabem que o lixo deles fala, pensava ele. Uma tarde, enquanto atravessava a rua com a mochila às costas, ouviu alguém chamar o seu nome. Era António, encostado à porta de um carro de empresa simples, sem motorista, sem ostentação. Ias para casa? Perguntou Diogo. Assentiu com a cabeça. Eu também, respondeu António, mas antes queria perguntar-te uma coisa. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Já pensaste em trabalhar aqui um dia? Não só a entregar envelopes, mas a ajudar a decidir o que não vai mais para o lixo. Diogo não respondeu de imediato. O seu coração bateu forte e a sua mente disparou para a frente, para o futuro, para uma vida que ele nunca se atrevera a imaginar por completo. Diogo ficou parado no passeio por alguns segundos, a olhar para o rosto de António, sem saber se era uma pergunta ou uma armadilha. Trabalhar ali, na mesma empresa onde fora apenas para devolver um envelope sujo, que cheirava a lixo e continha verdades escondidas. Na mesma empresa onde as pessoas de fato nunca olhavam para a rua que tinham nas traseiras. Ele não respondeu de imediato. Primeiro, sentiu o peso da mochila às costas, o cansaço nas pernas, a memória de tantas vezes que lhe chamaram rapaz de rua, como se fosse um insulto. António notou a hesitação. Não precisas de dizer agora, concluiu. Pensa com calma. Se um dia quiseres, a porta já não girará apenas para te pôr fora. Também se abrirá para entrares. Diogo esboçou um meio sorriso, sem prometer nada. Naquela noite, deitado na sua cama simples, com o ruído da rua como fundo, ficou a olhar para o teto e a pensar em tudo o que acontecera desde o dia do envelope. Lembrou-se da sua mão a tremer ao tocar no papel. Lembrou-se do riso trocista de Rui em frente ao balcão da recepção. Lembrou-se do olhar de António quando ouviu a frase, vim só devolver o que é vosso. E lembrou-se, acima de tudo, da Dona Maria, a vizinha que dizia sempre que a vida dos pobres é uma montanha-russa. Nunca é só tragédia, nunca é só milagre, é uma curva. No dia seguinte, depois do almoço, foi até ao terreno baldio onde a rapaziada jogava a bola. O chão era de terra batida, as balizas eram apenas 2 chinelos a marcar o espaço, e o mundo parecia muito distante de envelopes, CEOs e auditórios chiques. Os rapazes bombardearam Diogo com perguntas. Então, ficaste rico? Vais morar agora nos prédios? Vais esquecer-te de nós? Ele riu, um pouco sem jeito. Nem eu sei bem no que me tornei, respondeu. Só sei que, pela primeira vez, alguém lá de cima me chamou para falar enquanto ainda estou vivo e consciente. Eles riram sem perceber tudo, mas riram. Mais tarde, sentado no passeio com a Dona Maria, contou-lhe sobre o convite. Ela ouviu tudo em silêncio, enquanto mexia o café no seu copo de plástico. E de que tens medo? Perguntou ela, finalmente. Diogo fez uma careta. De me tornar um deles e esquecer-me disto aqui. Ou de ficar aqui e perder a oportunidade de mudar alguma coisa lá, acrescentou ela, antes que ele pudesse terminar. Ele ficou em silêncio. Ela acertara em cheio. Posso dizer-te uma coisa, Diogo? Continuou ela. Quando se abre uma porta para alguém que nunca foi convidado, às vezes não se trata de te tornares noutra pessoa, trata-se de levares quem tu és contigo. Se entrares e te tornares mais um, então perdeste alguma coisa. Se entrares e continuares a lembrar-te de onde vens, talvez valha a pena. Ele não respondeu. Mas aquela frase ficou com ele. Os dias passaram. Diogo continuou a estudar, a ajudar a avó do amigo e a fazer biscates. A empresa estava em pleno processo de revisão interna. Alguns contratos foram reavaliados, alguns gerentes foram transferidos para outros departamentos e documentos antigos foram recuperados dos arquivos. Enquanto isso, Rui enfrentava reuniões difíceis com os seus advogados. Não foi preso, mas teve de lidar com auditorias. O mais difícil, no entanto, não era o dinheiro, era a forma como as pessoas o olhavam. De repente, os funcionários que sempre tinham baixado a cabeça começaram a olhá-lo de outra forma, não com ódio aberto, mas com um olhar que dizia, agora nós sabemos. Carla decidiu tirar um tempo da empresa para cuidar dos filhos e tentar recuperar a paz interior. António não se afastou da sobrinha, mas também não voltou a encobrir nada em nome da família. Numa tarde chuvosa, Diogo voltou ao escritório. Desta vez, sem um envelope na mão, apenas um pedaço de papel dobrado guardado no bolso. Na recepção, a rapariga, que outrora lhe lançara um olhar de desprezo, ofereceu-lhe um sorriso discreto. Pode subir. Ele está à sua espera. Diogo entrou no elevador, sentindo aquela mistura familiar de nervosismo e excitação de quem sempre vira os arranha-céus como algo de outro mundo.
Mas agora, algo era diferente. Ele já não se escondia nas sombras. O seu nome estava na secretária do porteiro. Na sala simples onde tinham falado antes, António estava sentado com uma pasta organizada. Estive a pensar na sua pergunta, disse Diogo, de imediato. Eu não quero tornar-me um funcionário de escritório de gravata, nada disso. Mas também não quero passar a vida a reclamar da empresa sem tentar mudar nada por dentro. António assentiu com a cabeça. Então, aceitas? Diogo respirou fundo. Aceito entrar. Mas com uma condição. Disse-o com uma firmeza que nem ele sabia que possuía. António esperou. Quero que a primeira oportunidade que me derem, não seja só para mim. Quero que essa porta que se abriu para mim se abra também para outros rapazes do bairro. Seja um curso, um estágio, qualquer coisa que se possa fazer sem publicidade ostentosa. Se for só para eu entrar e se esquecerem do resto, então não vale a pena. António ficou em silêncio por um tempo. Aquela não era a resposta de um oportunista, era a resposta de alguém que ainda trazia terra nos chinelos e história nos bolsos. Está decidido, disse ele, finalmente. Começamos contigo, mas não acabamos em ti. António levou Diogo a uma pequena sala onde havia algumas cadeiras alinhadas. Lá, estavam sentados 5 jovens do bairro, todos com o mesmo olhar misto de desconfiança e esperança que ele próprio tivera um dia. Esta primeira turma existe por tua causa, disse António, sem grandes discursos. Se não tivesses devolvido aquele envelope, nada disto se teria concretizado. Diogo coçou as mãos. Não estava habituado a ser apontado como a causa de nada que não fossem problemas. No bairro, muitos começaram a olhá-lo de outra forma. Alguns com inveja, a pensar que ele agora tinha tido sorte. Outros com um respeito silencioso, daquele que não faz barulho, mas que pesa muito. A Dona Maria continuava à porta de casa, café na mão, com o seu olhar atento a tudo. Um dia, quando ele passou com uma mochila nova às costas, ela comentou: é curioso, não é? Aquele envelope que encontraste no lixo não era teu, mas devolveu-te algo que sempre te pertenceu. O quê? Perguntou ele. Ela sorriu com um canto da boca. Dignidade. Ninguém te deu hoje. Só reconheceram a que já lá estava. Na empresa, Carla retomou gradualmente o seu papel. Já não era a esposa que apenas fingia um sorriso. Voltou como alguém que sabia, no fundo, onde errara e onde ainda podia melhorar. Não tentou aproximar-se de Diogo com uma atitude de autocomiseração. Um dia, sentou-se com ele, sem câmaras nem gente à volta, e perguntou-lhe apenas uma coisa. Se algum dia achares que estamos a começar a repetir os erros do passado, diz. Mesmo que seja duro. É melhor ouvir agora do que esperar que outro envelope caia. Diogo não fez promessas. Mas sabia que, se a sua voz falasse, mais ninguém poderia fingir que não a ouvia. Com o tempo, a vida não se tornou um conto de fadas, mas mudou de lugar. Diogo continuou a viver com a Dona Ana, agora numa casinha simples, mas arrumada, sem infiltrações, com o frigorífico cheio e os seus medicamentos em dia. Continuava a apanhar autocarros cheios, a andar pelo mesmo bairro, a cumprimentar os mesmos vizinhos. A diferença era que agora, quando saía de casa com a mochila às costas, já não era simplesmente o rapaz do lixo. Era o rapaz que ajudou a verdade a voltar para o seu lugar. Subscreva o canal, deixe o seu like e comenta em baixo de onde nos está a ver. Isto ajuda a que este tipo de histórias chegue a mais pessoas que também precisam de ouvir que não nasceram para carregar a culpa dos outros. Obrigado.